Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje eu vou fazer mais um vídeo aí para divulgar um pouco da cultura da empresa. Agora, a última vez eu fiz um vídeo, convidei o nosso amigo, né, Giovanni, para falar sobre a leitura da Bíblia. Espero que tenham visualizado. E hoje a gente vai falar de perdão. Por que não perdoar? É uma questão que muitas vezes as pessoas que a gente leva, né, com a gente, só que como se a gente sempre tivesse sempre o perdão é algo sobre o outro, né? Só que na verdade, no fundo, o perdão ele não tem nada a ver com o outro, e sim com a gente. Que quando tu perdoa o outro, automaticamente tu se perdoa. Porque quando a gente, como é o ser humano, ele tem uma autocrítica muito alta. Então, quando a gente erra muitas vezes por não querer muitas vezes. A não ser que a gente tenha uma má índole, né? E não é para essas pessoas que eu tô falando que tu erra porque as pessoas erram porque querem errar e buscam, né, viver numa situação não tão positiva, atraem algo ruim, não só atraem como geram também, né? Situações negativas. Não é para essas pessoas que eu estou conversando aqui. Estou falando com pessoas que querem, que buscam não errar. Muitas vezes erram, mas a gente erra buscando acertar. E como a gente tem a nossa autocrítica, a gente acaba se condenando antes. Então a gente acaba como se fosse se apunhalando, né? Ah, como que eu errei? Como é que eu fiz isso? Boca aberta, né? E aí cada um faz de um jeito, chega ao ponto de ter pessoas que até se batem, né? Se fazem coisas que acabam se prejudicando cada vez mais por um ponto de não parar e refletir sobre essa situação e buscar um perdão. De que forma? Um auto-perdão. Porque quando tu erra com alguém, tu faz algo para outra pessoa, também faz algo para ti. E tu sente aquilo. Então, tu não é que tu esteja só prejudicando a outra pessoa, tu também está prejudicando, e mais ainda, porque a gente tem o livre-arbítrio para a gente decidir. E quando tu decide fazer algo ruim para alguém, que prejudica aquela pessoa, e, e tu sabe disso muitas vezes, tu acaba escolhendo. E isso automaticamente é algo negativo. Então, quando tu gera essa negatividade, tu atrai isso, tu gera para ti. Por mais que tu queira fazer para o outro, mas é para ti. Então, isso é ruim. E para que isso não aconteça, a gente tem que sempre buscar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e sempre se perguntar, e sempre se questionar, e sempre dialogar com as pessoas. Porque muitas vezes pode ser que eu não esteja ferindo alguém, mas a minha palavra pode ferir. E se tu sentir algo, por exemplo, se eu falo algo para alguém e eu sinto que aquela pessoa não gostou daquela situação, daquela conversa, vai lá e conversa, dialoga. Busca entender o porquê que a pessoa entendeu daquela maneira para ti também aprender. E, e aí você perdoa por ter falado dessa maneira, por ter agido assim. E agora, esse auto-perdão é muito importante. E agora eu quero trazer também essa reflexão para a gente, do perdão para o outro. Acontece muito, né, das pessoas pedir desculpas, pedir perdão, e principalmente com um ser humano, não só crianças, mas adultos, dizem que eu não te perdoo, eu não te desculpo, o que tu fez não existe perdão, né? E aí é que entra o auto-perdão.
Não importa se a pessoa vai aceitar ou não. Tu tá pedindo perdão. Tu tá te desculpando pelo erro que tu fez. E tu tá se redimindo disso. Então, acaba sendo algo que não tem muito a ver com o outro, mas sim com a gente mesmo. Porque, indiferente da outra pessoa aceitar ou não, aí esse erro passa para outra pessoa. Por exemplo, se eu erro, falo alguma coisa que não deveria, ou faço algo que físico na pessoa, pecho na pessoa, de alguma forma, e eu peço perdão por aquilo. E a pessoa diz, não, não existe perdão por essa situação. É como se eu estivesse errando, eu estou errando, eu pedi perdão pelo meu erro, e eu passei para aquela pessoa se ela aceita ou não. Se ela aceitar, tá tudo resolvido. Se ela não aceitar, ela pegou para ela esse erro. Daí ela assumiu o erro, por mim e por ela também. Porque daí ela quis fazer um erro de não perdoar. Porque a gente não está aqui para condenar ninguém. A gente está aqui para perdoar, para amar, para fazer o bem um para o outro. Quem sou eu para não perdoar alguém? Se o Criador, se o Filho primogênito, que é Jesus Cristo, perdoou o que fizeram com ele e pediu para que Deus perdoasse os seres humanos por estarem fazendo isso com o Filho dele, quem é eu? Quem é qualquer um de nós para dizer que não perdoa alguém? Entende? Então, muitas vezes a gente, ser humano, tem um ego muito elevado e a ignorância, isso é de fato uma ignorância, ignorância é algo que tu não conhece, né? Como se a gente tivesse o poder de não perdoar, o poder de condenar alguém, esse tipo de situação. Aqui a gente está aqui para perdoar, para amar e para fazer o nosso melhor. E para prosperar, para deixar sementes boas. E quem não faz isso, automaticamente está indo contra a própria criação. Então, o perdão faz parte do nosso dia a dia. E o auto-perdão, ele é mais importante do que o próprio perdão, porque quando tu te perdoa, por mais que a pessoa não aceite, isso acontece em relacionamentos de marido e mulher, pai e filho, né, mãe. Às vezes as pessoas têm a ignorância, não, não perdoa, não tem desculpa. E aí, quando tu deixa o auto-perdão ele entrar na jogada, tá tudo resolvido, segue a vida. E a vida segue. Então, isso é muito importante. E daí eu trouxe aqui para a gente, só fiz um ensejo inicial sobre o perdão, mas eu quero mostrar também o conceito, né, de, de, do próprio perdão. E relembrar também a nossa cultura. Então, a cultura, a gente já iniciei falando sobre por que não perdoar, e a cultura, o conceito da cultura, né? É a cultura da empresa, é o propósito, ações, valores que conduzem a empresa ao seu objetivo. Isso também, né, sempre lembrando que é referente a nós, seres humanos. Isso está extremamente ligado ao que a gente tem de rotina, tem de hábito, tem de modo de fazer, tem de comportamento, tem de atividades, das ações do nosso dia a dia, que conduzem a gente para algum objetivo. Né? Por mais que a gente não escolha esse objetivo, alguém escolheu por nós, vamos dizer assim, porque a gente acaba seguindo. A gente é a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, de alguma forma, alguém escolheu. Ou ninguém escolheu e está todo mundo alienado indo junto. Mas, de fato, existe essa cultura. Então, perdão. O que é o perdão? Geralmente, o perdão ele ocorre por conta de algum erro, de alguma situação que a gente passou, e a gente não quer que aquilo continue. A gente quer sanar aquela, como se fosse um sangramento, né? Uma dor que a gente quer, de alguma forma, sanar. Só que isso não são todos nós que temos esse discernimento de entender que o perdão é isso. E a gente está aqui para isso. Não está aqui para condenar ninguém e crucificar. Está aqui para perdoar as pessoas. Não importa o que as pessoas fazem, a gente está aqui para perdoar e a gente não é
Deus para estar julgando, se nem o próprio Deus ele julga, assim, ele só... Cada um faz o seu próprio julgamento. Quando tu faz a tua escolha, tu tá te julgando, tá te condenando a algo bom ou algo ruim. Então, isso é diariamente. Quando tu tem o livre-arbítrio sobre essa escolha, automaticamente tu tá te sentenciando, né? Botando a tua sentença diariamente. Porque, por exemplo, se tu vive num lugar onde tem pessoas que fazem algo ruim, fazem algo ilegal, fazem algo que não é comum para pessoas de bem, e tu opta por fazer, tu que escolheu. A consequência tu vai receber, mais cedo ou mais tarde. Então, não, tá, mas eu fui vítima. Não tem nada a ver, sai de lá. Ninguém é obrigado a ficar no mesmo lugar. A mesma coisa são ações que a gente faz no nosso dia a dia. Quando eu escolho falar mal de alguém, quando eu escolho fazer mal para alguém, eu estou escolhendo isso. E quando eu escolho fazer o bem, quando eu escolho incentivar, quando eu escolho fazer aquela pessoa refletir, eu estou fazendo bem. Então, eu estou plantando. Isso é um plantio diário. Então, o perdão, ele vem para corrigir esse erro que muitas vezes a gente comete. E aí entra o perdão para si primeiro e perdão para o próximo, que pode ser, como eu comentei antes, aceito ou não. Aí é uma questão pessoal com a outra pessoa, mas é algo que só fica com ela. A gente tem que se perdoar também. Então, o conceito de perdão significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, de redimir em relação a algo de erro. Então, é aquilo que eu comentei. Quando tu erra, tu tem a alternativa de reconhecer o teu erro, pedir perdão e pedir desculpa pelo que tu fez e buscar não fazer com que aquilo aconteça de novo, ou tu não reconhecer o erro, aquilo vai se tornar um hábito para ti e tu vai continuar errando, até o ponto de que alguém ou algo te condene de alguma forma ou te leve a algo pior do que tu aceitar esse perdão, de tu buscar o perdão desse erro. Porque quando tu erra e tu não reconhece teu erro, tu cria como se fosse um hábito, uma forma de agir. E essa forma de agir, ela vai se repetir. E quando acontecer aquela situação de novo, o teu cérebro vai te levar a fazer aquilo. E para que isso não aconteça, tu tem que, como se fosse um corte. Esse corte desse hábito é o perdão, onde tu busca esse perdão. E aí é auto-perdão e depois o perdão. Porque daí tu sana, como se fosse esse hábito. Tá sangrando e automaticamente tu para, estanca esse sangramento, né? Então, é dessa visão que eu tenho do perdão. E espero que com essa reflexão muitas pessoas tenham entendido, né? E tenham buscado na sua memória situações que se passaram ao longo do tempo, muitas vezes a pessoa carrega muitas vezes rancor, ódio por alguma ação de alguém, vizinho, irmão, parente, colega de trabalho, filho, mãe, pai, qualquer pessoa que, que tenha acontecido algo que a pessoa, de alguma forma, não aceita e acabou carregando isso. E não perdoando, não desculpando a pessoa por ela ter feito aquela situação. Indiferente da pessoa ter pedido ou não, a gente está aqui para que a gente faça isso. Por mais que aquela pessoa tenha feito, pode ser que ela esteja, de alguma forma, perdida numa ignorância onde ela nem entende o que ela está fazendo, e vai da gente ter esse discernimento e essa sabedoria de perdoar aquela pessoa pelo que ela está fazendo e liberar ela, liberar
ela para ela viver a vida dela. E não a gente ficar carregando aquele ódio, aquele rancor por uma situação específica e não perdoar. É como se fosse assim, ó. A gente tem uma mochila, cada pessoa que fez algo pra gente, falou alguma coisa que a gente não era aquilo que a gente gostava, fez algo, promoveu algo que não era o que a gente estava querendo, ou interferiu referente a um relacionamento, fez algo para algum parente, fez algo para algum filho, um pai, uma mãe, alguma pessoa que provocou algo que gerou algum sentimento ruim, pode ser de ódio, de rancor, de inveja, ou que for algo que não faz sentido para nossa vida. Se tu não perdoar ou não entender que aquela pessoa pode estar perdida numa ignorância onde ela nem sabe o que está fazendo, e a gente não perdoar, é como se a gente estivesse botando a pessoa na mochila da gente, nas nossas costas, e a gente acaba levando essa pessoa junto com a gente, entende? E aí cada situação que acontecer, é como se tu pegasse aquela situação, aquela pessoa de novo e colocasse ela para agir junto contigo, entende? E que não tem por que fazer isso. Aí o peso, a gente está carregando peso, e a gente está carregando algo que a gente vai repetir, como se fosse um cachorro circulando na próprio rabo. Ele para, mas tem momentos que ele volta de novo. E é isso que a gente acaba fazendo quando a gente não perdoa, e quando a gente não cria o auto-perdão. Então, indiferente do que aconteceu, não importa o que aconteceu. Muitas vezes, mas se uma pessoa matou, não é a situação que a gente não quer que isso aconteça, mas eu vou dar um exemplo. Teve uma ocasião nos Estados Unidos, lá no Texas, que existe a pena de morte. E aí teve um serial killer que matou várias pessoas numa escola lá e tudo mais, em outras situações lá, e as pessoas chegavam para o julgamento, né? Ele estava lá, as pessoas, todo mundo falava, xingava, chorava, faziam de tudo, queriam matar o cara, queriam fazer. E o cara dava risada, debochava das pessoas, né? Ele tava fazendo. No entendimento dele, o que ele fez era, daqui a pouco, ele sofreu, de alguma certa maneira, algo na infância dele que levou a ele a fazer aquilo que não tem justificativo. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não está aqui para condenar as pessoas. A gente está aqui para amar as pessoas e perdoar. E aí ele, várias vezes, sessões de julgamento, ele sempre fazia a mesma coisa. Uma cara, todo mundo tinha vontade de... E teve no último julgamento, um senhor, que foi o filho dele, se não me engano, era o único filho dele, a filha dele, foi morta por esse cara, e ele chegou, esse senhor falou perante o júri, eu, fulano de tal, venho aqui para agradecer por isso que está acontecendo, e de alguma forma isso me fez reviver de novo, mas indiferente do que aconteceu, eu não estou aqui para condenar ninguém, eu estou aqui para perdoar essa pessoa pelo que ele fez. Eu não estou aqui para condenar ele. Ele vai pagar pelo erro dele, aqui e na terra e nos céus. Eu não sou ninguém para julgar ele, mas eu te perdoo. Quando ele acabou de falar isso, esse serial killer que matou várias pessoas, que várias sessões dava risada, debochava das pessoas que estavam de alguma forma chorando lá, se sentindo, né, destruídas por conta da vida daquelas outras pessoas que tinham levado, mas elas estavam vivas naquele momento, começou a chorar. Foi a primeira vez que um serial killer foi filmado, né? Teve o, como é que vamos dizer, o discernimento de chorar, de expor o sentimento dele. Por quê?
Estudos provam que essas pessoas que são serial killers, que matam por matar, são pessoas que sofreram muito e tiveram algo, principalmente na infância, que levam eles a fazer isso por conta da criação e as ações que tiveram e acabam refletindo isso na vida adulta. E lá nos Estados Unidos, eles aprisionam essa pessoa e não soltam mais, e dependendo da situação, vai até a pena de morte. Então, essa pessoa faz alguma... Não faz mais de novo. E nunca, nenhum momento tinha acontecido isso, de algum chorar, porque aquilo faz parte da vida deles, entende? E essa pessoa fez com que esse senhor fez ele chorar, porque ninguém perdoou ele. Inclusive, provavelmente pode ter acontecido na própria infância dele, ninguém perdoava. Ele errava, ninguém perdoava, ele pode ser que isso tenha acontecido, né, nessa situação, e aí veio à tona essa vivência. E esse cara teve essa reação. Então, automaticamente, aquele senhor, fez esse cara, essa pessoa, refletir sobre o que ele estava fazendo. E o perdão fez isso. Então, indiferente, olha só, o cara matou a filha dele, que era a única filha dele, e ele foi lá no julgamento, deveria falar um monte depois, todo mundo fez, ele foi lá e agradeceu e perdoou aquela pessoa. Isso é algo, são poucas as pessoas que conseguem fazer. Eu realmente não sei se eu teria essa... eu não sei se eu teria isso, se eu conseguiria fazer isso. Nem quero pensar nessa situação, mas é um exemplo que a gente precisa ver, reviver e avaliar o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente se perdoar, se auto-perdoar e perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes eles estão fazendo algo sem sentir, sem saber e sem saber a consequência do que elas estão fazendo. E a gente está aqui para que pode ser que um perdão mude a vida, o destino e para onde aquela pessoa está vindo, está indo. Então, essa a minha mensagem que eu quero deixar para vocês, para que vocês consigam se auto-perdoar pelas coisas que vêm, os erros que vêm cometendo. Perdoem as pessoas que estão próximas de vocês. Quem não quiser falar para a própria pessoa, não precisa falar. O auto-perdão, o erro que a gente comete, a gente deve assumir ele muitas vezes até sozinho. É que nem oração. Oração é íntima, é intimidade. Tu faz a tua oração ali, pedindo, reclamando, se for o caso, exclamando para Deus, com intimidade mesmo, buscando uma solução para aquela situação que tu está passando. E o perdão também pode ser dessa maneira. O ideal é tu falar, se tem alguém, né, outra pessoa, o ideal é falar, mandar uma mensagem, mas tirar esse peso, tirar essa pedra dessa mochila, tirar essa pessoa das suas costas e seguir a vida. Porque a gente está aqui para se melhorar, não para estar se arrepender, para estar se redimindo, não se crucificando por conta de erros que a gente cometeu. A gente está aqui para aprender. A gente tem que aprender com os nossos erros. A gente errou, beleza, a vida segue. As coisas continuam. A gente não pode fazer com que isso nos impeça de viver, né? Então, eu agradeço pelo tempo de vocês, que vocês consigam perdoar quem precisa ser perdoado, principalmente a vocês mesmos, refletir sobre isso e que Deus continue nos iluminando e nos dando a oportunidade diária, né, de acordar e fazer o nosso melhor. E isso é diário, pessoal, porque todo dia é um renascimento, todo dia é um novo dia. E tem muitas pessoas que não valorizam, né, o acordar, fico na cama, sonequinho. Só que o acordar é algo magnífico, é uma nova oportunidade que a gente está
recebendo do Criador para modificar a nossa vida. Então, valorize. Não desperdicem o tempo de vocês com bobagens e não estejam em lugares que não fazem sentido, que não levem vocês a algo melhor. E desafios e críticas é necessário. Agora, quem vai superar elas é que vai ter uma melhora de vida. E não importa o quanto quando a gente bate, e sim o quanto a gente aguenta apanhar, porque essa é o sacrifício da nossa vida. A gente está aqui para se melhorar, se desafiar e fazer o nosso melhor todos os dias, tá? Então, que Deus continue nos iluminando e muito obrigado pelo tempo de vocês. Abraço.